Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo! A gente está começando a nossa teleaula. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e hoje eu vou começar diferente. Vou começar com uma pergunta. Você já fez o desafio nota máxima? No quadro, eu tenho o destaque aqui para você, para te lembrar de fazer o desafio nota máxima, porque ele é muito importante, né? Com ele, você vai poder se avaliar e ele traz algumas vantagens. O primeiro, os pontos que você obtiver no desafio nota máxima vão servir para todas as disciplinas, vão ser incorporados nas suas notas, tá? Você é uma chance aí de você ter acesso a conteúdos e atividades exclusivas, né? É uma dinâmica um pouco mais adaptativa, gamificada. E o último ponto é a questão de reforçar os conteúdos para que você saiba o que você foi bem, o que você não está tão bem. A gente pode fazer um reforço a partir do desafio nota máxima, né? Tanto que a primeira atividade que você vai fazer no desafio é o simulado diagnóstico, que é exatamente para avaliar como que você está na disciplina, para poder saber quais são os pontos que precisam ser reforçados. E como eu disse, além desse reforço, você vai obter notas em todas as atividades e você vai ser uma atividade razoavelmente, vamos dizer, divertida para que você faça. Além do desafio nota máxima, eu preciso chamar a sua atenção também para o avaliar. Tá? O avaliar, ele está indo até dia 15 de novembro, é outra avaliação muito importante, porque assim é um jeito da gente saber como que você está, o que você está achando das nossas aulas, do nosso trabalho, da instituição como um todo. É o momento de você colocar a sua voz, né, mostrar quais são as questões que você gostaria que a instituição tivesse mais atenção. Então, por favor, faça o avaliar, faça o desafio nota máxima, vai ser bom para todo mundo, certo? E agora sim a gente pode ir para a nossa segunda teleaula da disciplina História do Pensamento Político e Econômico. Nossa segunda teleaula é História e Política na Europa Contemporânea, certo? Então, na aula passada, na nossa primeira aula, a gente discutiu bastante questões políticas durante da antiguidade até ali o Estado moderno, né, o período dos reis, tudo mais. Agora a gente discutiu tanto os discursos quanto as práticas governamentais, tá? Os discursos que legitimam, que explicam como funciona a política e a forma como as práticas para organizar, para governar a sociedade, para governar o outro, né? É, claro, um panorama, porque da antiguidade até a época moderna é bastante tempo, mas os pontos mais importantes, os pensadores mais importantes. Hoje, na nossa segunda teleaula, a gente vai continuar com foco na política. Principalmente, a gente vai discutir o período que vai ali do final da Idade Moderna, né, do momento da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, até a Idade Contemporânea, até as formas como hoje se faz história política, por exemplo, certo? No quadro, eu trago para você o contexto da aula, então. Dois pontos são fundamentais aí. A gente tem que rever a discussão do Estado moderno, tá? A centralização política. É importante que você tenha isso em mente, né? Como funcionava o Estado moderno, para a gente entender quais são as mudanças que vão acontecer. A centralização política é um deles, ou seja, há um aparelho de Estado com polícia, com judiciário, com legislação, com a parte administrativa, fiscal e militar, toda concentrada na mão de um rei e na mão dos seus funcionários, principalmente na França, certo? Digamos que seja o Estado, o país que demonstra mais precisamente essa centralização política sob o comando do rei. A Inglaterra, por exemplo, vai estar bem mais suave no século XVIII, porque o parlamento ele tem muito poder, não só o rei. O parlamento é que governa, mais ou menos como ainda funciona atualmente. Então, essa centralização do aparelho estatal nas mãos do rei. É um aparelho estatal que vem sempre crescendo desde ali do século XII, sempre no ascendente, ou seja, ampliando as suas instituições. Tá? Outro elemento fundamental do Estado moderno que está no quadro é a ideia de sociedade estamental, aquela que tem o clero, o nobre e o
e a plebe, né, que é 97% mais ou menos da população da Europa, mas que fica submetida ao poder do clero e da nobreza, certo? E a cultura de corte, que é exatamente essa ideia de que o rei e a corte, a nobreza, o clero, são seres, vamos dizer, superiores, né? É uma sociedade à parte, né, que espelharia também, de certa forma, a sociedade celestial, com os anjos, com os deuses, né, com Deus, falando para a plebe, para as almas em geral, né? Então tem essa sociedade estamental, essa centralização política no Estado moderno. E aí a gente vai tentar entender como que isso vai se dissolver, como que essa mentalidade política, essa prática política vai se dissolver e quais vão surgindo no seu lugar, né? E aí dois pontos fundamentais são o quê? A formação da contemporaneidade, de certa forma, a gente vai ver isso com detalhe, ela se divide em, um lado, a cultura revolucionária, que é de transformação, de progresso, de mudança, que se coloca assim, de forma abrupta, tá? E uma cultura mais conservadora, que é uma transformação mais lenta. De certa forma, o pensamento político-cultural, a partir da Revolução Francesa, vai se dividir nesses dois blocos, que não são nem o conservador, nem o revolucionário, principalmente o conservador, que muita gente confunde, exatamente o que acontecia antes, no antigo regime. Não é isso, não é conservar simplesmente o antigo regime. Tudo isso a gente vai discutir com calma ao longo dessa primeira teleaula. Hegel e a Revolução. Provavelmente você já ouviu falar bastante desse nome, né? Hegel é um dos principais filósofos do final da modernidade, início da Idade Contemporânea, e, claro, você já ouviu falar muito da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Revolução Científica. Pois bem, Hegel é um dos principais filósofos que, vamos dizer, ao mesmo tempo espelha essas revoluções e explica essas revoluções. Ou seja, ele é produto dela e também é a pessoa que talvez melhor explique esse processo revolucionário. No quadro, então, eu trago primeiro a questão do que aconteceu, das transformações do antigo regime. Você conhece bem essa imagem aqui, que explica aquela sociedade estamental, né? O plebeu carregando a nobreza e o clero. Porque a nobreza e o clero, eles exploram economicamente a plebe. Lembrando, aqui, ó, você vai ter mais ou menos 3% da população europeia, enquanto aqui embaixo você vai ter mais ou menos 97% da população europeia, sendo explorada economicamente, certo? Pagando impostos, pagando serviços para a nobreza e para o clero. A nobreza e o clero com privilégios políticos. O que significa esse privilégio político? São eles que governam, são eles que decidem as leis, tá? Privilégios jurídicos. Tá? A nobreza e o clero, o alto clero principalmente, porque tem o baixo clero que é basicamente a mesma coisa que os plebeus, né, em geral, eles têm privilégios jurídicos também, eles não são julgados da mesma forma que um plebeu, tá? Eles não pagam imposto, então os privilégios jurídicos é uma lei para cada estamento, perceba. Não são todos iguais perante a lei. A lei é diferente para cada estamento. Tá? Então isso é uma característica do antigo regime. O último ponto do antigo regime, que eu estou destacando, é a desmistificação cultural que vai acontecer para o quê? Romper com essas partes aqui, tanto com os privilégios jurídicos, políticos e a exploração econômica. Que desmistificação cultural é essa? Bom, a contradição econômica estava claro. Uma parte muito grande da população produzia, né, e não se beneficiava completamente dessa produção, porque ela ia uma parte considerável para a nobreza e para o clero. Tá? A desmistificação cultural dessa sociedade estamental ocorre em dois elementos, basicamente. Um elemento erudito, que são os pensadores do iluminismo, como o Montesquieu, que prega a divisão dos três poderes, né, para não concentrar tanto poder no rei ou em meia dúzia de ministros. O Locke, que propõe a proteção limite do poder do Estado.
Então, são vários pensadores do iluminismo que vão fazer a crítica teórica daquele sistema político que existia ali. A outra parte dessa desmistificação cultural, talvez seja a que mais impactou na maior parte da população, é uma desmistificação popular. O que significa isso, professor? O que você quer dizer? Quero dizer que a população já não acreditava mais que a nobreza, que o clero eram divinos, eram majestosos. Eles faziam piada dos reis, eles faziam piada do clero. Eles começaram a perceber, né? Isso é por deboche, por panfletinho, fazendo piada do rei, né? Das traições que o rei da França, por exemplo, sofria, etc. Então quebra-se a legitimidade do sistema. Ninguém mais confia nessa nobreza e nesse clero que governava. Isso foi muito importante para se desenvolver a Revolução Francesa, né? E aí, seguindo no quadro, o que a gente tem? Eu separei alguns momentos da época revolucionária, né? Da República até o Império. O que acontece basicamente? Então, aqui, ó, essa charge exemplifica muito bem o movimento. Tá? Agora, o que a gente tem aqui? O clero e a nobreza fazendo um formato de quê? Do cavalo. Né, com uma plebeia, né, uma senhora amamentando o seu filho, né, e toda bem vestida, agora sendo carregada pela nobreza. Então, é a inversão daquela sociedade. Isso acontece durante a época revolucionária, né, com muita força na França. E aí eu separei aqui para a gente relembrar alguns pontos fundamentais da época revolucionária. Primeiro, o processo da democracia radical, que é o momento da Revolução Francesa em que os jacobinos estão no poder. Tá? Vai acontecer a distribuição do capital, a participação política e também o terrorismo de Estado. O que isso significa? Olha, os jacobinos, quando eles assumem o poder na França, no momento revolucionário, eles vão fazer uma distribuição de capital. Professor, o que significa isso? Reforma agrária, tá? Limitar o preço dos aluguéis e do pão, do alimento mais necessário, vai fazer vários outros processos que vão equiparar economicamente as pessoas, ser muito benéfico para as classes mais pobres. Além disso, eles vão ter o sufrágio universal, vai acabar com a escravidão nas colônias nesse momento, é um período curto que isso acontece, depois acaba voltando a escravidão nas colônias francesas. Então, esses são processos importantes. E, além disso, vai acabar acontecendo também, sob o comando do Robespierre, o terrorismo de Estado, que era algo que John Locke, por exemplo, já anunciava, já fazia crítica ao Hobbes, tá? Quando ele defendia o poder muito forte do soberano, do rei. Né? O que é esse terrorismo de Estado? O Robespierre e o seu grupo ali começou a perseguir todos aqueles que eram contra as ideias dele. Ele parou de ter um debate democrático como efetivamente estava se colocando no início da Revolução Francesa. Tá? E aí é o terrorismo de Estado. Matou muita gente. O Robespierre matou muita gente, dividiu os jacobinos, até que acontece o processo de contra-revolução, o diretório, a burguesia, os girondinos, para ser mais exato, tomam o poder e depois Napoleão toma o poder, né? Que é o outro ponto que eu chamo no quadro. Para a gente ver quais são as características desse império burguês, que é a consequência da perda de poder dos girondinos. Primeiro, acontece uma contenção política, principalmente com Napoleão. Ou seja, acabar as revoltas e as rebeliões internas da França. Acontece uma expansão externa da França, que depois acaba... Napoleão perde a guerra, né? E aí há uma retração, mas há uma consolidação da burguesia ao lado de Napoleão no poder. Tá? Posteriormente, com a perda da guerra por Napoleão, acontece o Congresso de Viena e ocorre a restauração monárquica. Né? Ou seja, o rei volta ao poder em toda a Europa, né? Inclusive na França, para evitar mais atos revolucionários. Então, as características depois do Congresso de Viena, que é o congresso que fecha as guerras napoleônicas, né, é o retorno das monarquias em toda a Europa, a ascensão do nacionalismo, isso é importante. Há uma hegemonia burguesa. Apesar dela não estar diretamente no poder, a nobreza não está, as ideias e a dinâmica socioeconômica é controlada, de certa forma, pela burguesia. E há um controle das massas, a exclusão das massas. Tá? Isso aí vai acontecer e vai haver uma outra ruptura
em 1848, tá? Mas o que isso tudo nos conta? O que todo esse processo nos conta? Ele vai influenciar esse pensador que eu trago no quadro para você, que é o Hegel. Tá? Ele é, de certa forma, um filho da Revolução. Ele é o filósofo da Revolução, porque ele mesmo acreditava que a Revolução Francesa foi um momento de transformação necessário e de progresso para a humanidade. Tá? Aí ele é um dos principais filósofos a instaurar a temporalidade do progresso. O que eu quero dizer com temporalidade do progresso? O Hegel, ele vai romper com aquela ideia que, definitivamente, né, porque isso acontece na cultura em geral, na sociedade, lentamente com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, mas o Hegel põe isso no mundo das ideias, tá? Que é o quê? É uma filosofia que entende que a humanidade está em progresso, que o tempo passa e as coisas mudam. Tá? Porque antes desse momento, antes do século XVIII, XIX, não havia essa ideia. O tempo passava e as coisas iam continuar iguais. Não, o Hegel fala, o tempo passa e as coisas vão melhorando. E essas revoluções do final do século XVIII são uma marca de ruptura importante para essa transformação. Outros elementos que ele chama atenção, que são importantes de pensar politicamente, é a ideia do trabalho humano fazendo isso. Tá? É verdade que tem aquela ideia de que Hegel só pensa nas ideias, né? Não é bem assim. A partir das ideias humanas e o trabalho prático humano, o mundo vai progredindo e mudando num processo que dialético. Você testa as ideias, né? Você pensa, põe as coisas em práticas, elas normalmente não dão certo precisamente, é nesse movimento que você retorna as ideias para pensar de novo e colocar de novo as ideias em práticas. Esse seria o processo dialético que move a história, segundo Hegel, e que move também a política. A política vai ser esse processo constante de tentativa e transformação. E para ele, o momento da Revolução é um marco muito importante nessa linha que ele projeta a humanidade, né, de progresso. Então, essa é a ideia básica e por que o Hegel vai se encaixar como um bom filósofo da Revolução, como espelho e como quem explica as revoluções, a Revolução Francesa e as transformações que acontecem ali no final do século XVIII. Conservadorismo e positivismo. Conservadorismo e positivismo são dois fenômenos de pensamento que também surgem ali no final do século XVIII, início do século XIX e, de certa forma, eles vão ganhar muita força ao longo do século XIX. Qual é um dos grandes representantes, então, do conservadorismo? Eu trago no quadro o Edmund Burke, tá? Edmund Burke, que viveu ali no período da Revolução Francesa, do início da Revolução Francesa, esse senhor aqui, tá? E ele vai ser um filósofo contra a Revolução. Tá? Por que ele é contra a Revolução? Ele vai entender até ali no início da Revolução as transformações da Assembleia Constituinte. Ele é um inglês, né? Ele está olhando da Inglaterra para o que está acontecendo na França. Ele vai achar, não, ok, essas transformações mais lentas, mais discutidas, para ele tudo bem. Mas a ruptura que a Revolução Francesa vai criar em toda a tradição política europeia, ele é absolutamente contra, porque para ele isso vai causar mais mal do que bem. E é por isso que ele é considerado o pai do conservadorismo. Tá? Por exemplo, por Russell Kirk e também Roger Scruton, que são autores conservadores mais atuais. É que você encontra várias obras interessantes desses autores atualmente. No quadro, o que seria esse conservadorismo? Eu trouxe algumas ideias básicas aqui que definem o conservadorismo. A ideia de ceticismo e tradição está muito forte. O ceticismo é uma corrente de pensamento lá da antiguidade, tá? Ela está presente na ciência com muita força, ela está presente no pensamento conservador, que normalmente é considerado de direita, mas também pode estar presente em pensamentos mais à esquerda, tá? O ceticismo. Na social-democracia, por exemplo. O que é esse ceticismo? É a ideia de que não dá para ser perfeito. É a primeira coisa. Não é possível um mundo perfeito.
o mundo vai ser sempre, vai ter sempre defeitos, vai ter sempre problemas. Tá? Outra questão aí é que o ceticismo significa que você tem que sempre estar desconfiado das coisas, sempre não ter muita certeza das coisas. Eu quero fazer uma grande mudança. Não, calma, será que essa grande mudança vai ser boa, vai ser interessante? Tem certeza que isso aí está certo? Sempre desconfiar. A ciência é muito assim. A ciência sempre desconfia, diferente do que as pessoas imaginam. Para você impor uma ideia nova, um paradigma novo na ciência, você tem que mostrar ele, provar ele diversas vezes, com diversos experimentos, com diversas provas. O ceticismo é isso, é você não dar um passo sem ter muita certeza do que vai acontecer. E por isso que ele também, aqui no caso dos conservadores, ele está muito ligado à tradição. O que seria essa tradição? Manter, tá, sem rupturas abruptas, aquilo que já vem sendo feito. Por quê? Tudo bem, vai ter problema, não tem jeito, vai ter alguns problemas no que está sendo feito, mas uma ruptura pode causar mais problemas do que aqueles que já existem. Tá? Aí cai numa questão muito importante. Então, olha, ceticismo, ser cético com as coisas, desconfiar de tudo, saber que o mundo nunca vai ser perfeito, ao mesmo tempo tentar manter as tradições, porque elas estão funcionando, de certa forma. Tá? Tomar cuidado com as mudanças muito abruptas. E aí a gente tem que começar a pensar esse conservadorismo separado de outras vertentes, que é o que eu aponto no quadro, para não confundir. Que é o quê? Conservador ou reacionário? Veja, isso acontece muito. O conservador, ele não é um cara que fala não pode acontecer mudanças, ou quer que as coisas voltem a ser como eram antes. O conservador é alguém que aceita a mudança, o Edmund Burke, Russell Kirk, e entre vários outros nomes, aceita a mudança, mas ela tem que ser muito ponderada e ela tem que ser lenta, e não uma ruptura abrupta, como, por exemplo, foi a Revolução Francesa, certo? Para quê? Para evitar choques e caminhar para coisas que podem ser muito piores. O reacionário é um pensamento que normalmente busca uma utopia do passado. Quer voltar a acontecer alguma coisa, trazer de volta coisas que aconteciam no passado. Que ele acha utopicamente, que é melhor, que é superior ao que está no presente. Isso não faz parte do pensamento conservador. Tá? Acreditar na tradição não significa tentar retomar tudo que está no passado longínquo e utópico, até porque eles são céticos, certo? Outra característica importante que diferencia, e tem até um debate se o Burke era conservador ou liberal, tá? Como eu já disse, os conservadores atuais, o Russell Kirk tem uma biografia do Burke que mostra como ele é um conservador e não necessariamente, e não um liberal. Qual que a diferença seria, então, professor, já que você está colocando isso aí? Primeiro, a ideia de propriedade, assim como nos liberais, é muito forte nos conservadores. Propriedade privada de tudo, dos meios de produção, de tudo. Tá? E liberdade de agir economicamente. Isso também está presente nos conservadores e nos liberais. Só que os liberais, eles acreditam que a lógica do mercado, ela pode operar e ser eficiente em tudo. Tá? Ela pode resolver todos os problemas da sociedade. E o conservador não. Ele pega muito na questão, tudo bem, a lógica de mercado está aqui, mas eu preciso de uma moral. Eu preciso, e eles acreditam, o Burke, por exemplo, numa moral transcendental, em valores, princípios fixos, que também tem que ponderar a lógica do mercado. Tá? E, geralmente não precisa ser assim, mas no caso do Burke era assim. Essa moral é a moral católica, tá? Mas não precisa ser exatamente a moral católica. Então, esses são alguns elementos do conservadorismo. Ele esteve muito presente, por exemplo, como eu aponto no quadro, na Primavera dos Povos, que foi um momento então, como comentado, em 1848, de agitação das massas novamente. Por quê? Porque o povo percebeu que não estava acontecendo aquilo que a Revolução Francesa tinha proposto. Tá? Eles já não votavam, condições econômicas estavam muito ruins. Aconteceu em toda a Europa, tá? Alemanha, Inglaterra, França, mas por toda a Europa aconteceu essas agitações da massa, que é o que a gente chama de Primavera dos Povos. Tá? Qual que foi o resultado disso? Qual que foi o processo disso? Primeiro, foi uma revolução pelo alto. Por quê? Porque a burguesia tomou a frente dessa revolução para se consolidar.
tá? As massas foram agitadas, mas o controle dessa revolução foi feito pela burguesia, que conseguiu se consolidar não só economicamente, mas culturalmente e politicamente. E aí, a partir dali, emerge o que eu chamo de iluminismo conservador. Porque você sabe que o iluminismo foi um momento de ruptura, de transformação muito forte, né? De mudar a sociedade do antigo regime. A partir do século XIX, ele se torna um pensamento conservador. Ele não quer mais transformar como Montesquieu, o Locke, o Rousseau, entre vários outros, Voltaire, outros pensadores do iluminismo, propunham. Eles querem manter, a partir da razão, das ideias iluministas, agora manter essa nova sociedade. Uma expressão disso é o positivismo do Comte, que eu trago no quadro para você. O Augusto Comte, com o positivismo, né? O que tem no positivismo? A ideia da ciência explicando o mundo. É a continuação do iluminismo. Só que agora, a gente chega nesse momento aqui, para os positivistas, como a Europa estando no fim da história. Ela alcançou o topo daquele sistema básico do Comte, né, que começa a história num pensamento teológico, depois parte para o pensamento metafísico e, finalmente, no pensamento e nas práticas científicas dominando a sociedade, certo? Então, a Europa já está aqui, ela não precisa mudar mais no século XIX. E aí surge a física social do Augusto Comte, tá? E essa física social propõe esses três movimentos que você conhece bem por quê? Porque está na nossa bandeira nacional. A ideia de progresso como objetivo, tá? Ou seja, o objetivo da ciência, o objetivo da sociedade é progredir, é melhorar sempre. A ordem por meio, né? Por isso que nossa bandeira tem ordem e progresso, ou seja, eu organizo a sociedade de acordo com a ciência, tá? E aí falta um último item na nossa bandeira, que é o amor por princípio, mas que está no positivismo, né? É uma ética da fraternidade, tá? Mas nesse momento, perceba bem, essas ideias acabam sendo usadas para segurar a sociedade, para ela não se transformar mais, certo? Por quê? Porque o iluminismo, com as evoluções, ele vai mudando de figura, tá? E vai mudando de figura para manter aquela sociedade. E o positivismo é um exemplo desse processo. Sociologia e imperialismo. A partir de meados ali do século XIX, vão se desenvolver ciências como a sociologia, num ambiente nacionalista e imperialista, que eu trago no quadro para você a explicação básica dessa situação, dessa conjuntura, desse quadro. Tá? O nacionalismo e o imperialismo europeu no século XIX, principalmente a partir da segunda metade. A gente tem que lembrar o ambiente desse processo, que é a formação do Estado-nação. O que é a formação do Estado-nação, professor? É uma política de Estado que cria as nações. A nação não existe. A ideia de Estado-nação surge no século XIX, tá? Pela utilização do aparelho de Estado para moldar uma cultura e a história dos povos e fazer uma biopolítica interna desses povos. O que você quer dizer com isso, professor? É o seguinte, o Estado, por exemplo, francês, ele vai usar os seus aparelhos, a polícia, a estatística, os médicos, a ciência, a história, a antropologia, para moldar aquela sociedade e construir uma identidade nacional. A partir do século XIX, efetivamente se começa a falar das nações, do Estado-nação, o francês, o inglês, o brasileiro. Tá? Tudo isso é uma manipulação do aparelho de Estado para criar essas identidades e organizar as suas sociedades, às vezes expulsando alguns membros que eles achavam que não era interessante estar ali. Certo? A Itália, por exemplo, manda um monte de gente para o Brasil, né, porque achava que aquilo ali não era bom. O Brasil vai evitar, por exemplo, a entrada de asiáticos, porque achava um povo inferior, certo? De africanos, porque achava um povo inferior. Então, é um controle populacional muito forte. Isso também acontece para fora. O que eu quero dizer com isso? É o ponto que eu trago no quadro, tá? Que é a política imperialista, está junto
com essa política nacional. Por que ela acontece? Uma necessidade econômica. Os estados, né, tem aquela velha ideia aqui, ó, francês, japonês, alemão, o russo, desculpa, o inglês, o alemão e o inglês aqui dividindo a China, picando a China. Por quê? Eles precisam desses mercados asiáticos, eles precisam dos mercados americanos também, tá? E africanos. Eles picam a China para atender às suas necessidades econômicas, certo? E também lá opera uma biopolítica externa. O que é isso? Eles dominam aqueles povos, por quê? Porque eles acham esses povos inferiores. Isso é a prática política que vai acontecer nesse período. O nacionalismo e o imperialismo. Quais são as ideias que sustentam essa prática? Aí eu trago dois nomes importantes. O primeiro dele é o Durkheim, que está no quadro, que é um pai da sociologia. Ele não faz isso por querer, tá, gente? Ele simplesmente ajuda a fundamentar algumas práticas políticas intelectualmente, nem era a intenção dele. Então, essa aqui está a fotinha do Durkheim. Um dos elementos principais, um dos conceitos principais do Durkheim é a ideia de fato social. Significa o quê? Significa, para o Durkheim, que a sociedade, ela ao indivíduo e à sociedade. O fato social é uma instituição da sociedade, é algo que está fora do indivíduo, tá? E que pesa sobre esse indivíduo, moldando esse indivíduo. O fato social, por exemplo, por que que você lava a mão quando você vai no banheiro? Porque você aprendeu isso desde criança dentro da sua família. A família é uma das instituições sociais. Tem a família, tem o Estado, tem a escola, tem a religião. E ela, de fora, pressiona os indivíduos a agir de determinada forma. Isso é um fato social. Tá? Algo que é um conjunto de valores e formas de agir que são ensinados por meio de instituições. Tá? E qual que é a ideia do Durkheim em relação à sociedade? Como a sociedade vai funcionar? Ela é orgânica. Tá? É o ponto que eu trago no quadro. O que significa orgânico? Cada um da sociedade age de acordo com a sua função dentro da sociedade, igual no corpo humano. O coração bombeia o sangue, o cérebro pensa, o intestino consome o alimento para gerar energia. A sociedade também. Cada grupo social tem a sua função. Tá? Quando tem algum problema naquela sociedade, quando tem algum desajuste nesse órgão, acontece uma anomia social. Tá? Um exemplo de anomia social é o suicídio. O suicídio é o exemplo do Durkheim, dos estudos do Durkheim. Por quê? O progresso da Revolução Industrial é muito bom, mas ele criou uma disparidade funcional nas sociedades europeias e mundiais, com algumas pessoas pobres, jogadas à miséria, né? O trabalho constante, acelerado, e isso aumentou o índice de suicídio das pessoas. Ele aponta o suicídio como uma anomia, resultado de um mau funcionamento da sociedade. Tá? E qual que vai ser o reflexo do pensamento, digamos assim, do Durkheim em algumas práticas políticas? É usar o pensamento do Durkheim para o controle social. Olha, se a sociedade é um organismo que tem que funcionar bem afinado, eu uso essa ideia para quê? Para controlar a função de cada membro da sociedade, para dizer como cada grupo social tem que agir de uma determinada forma. Claro que isso é uma invenção, né? Daquele período. E aí você molda a sociedade do jeito que você acha que é melhor. Outro pensador muito importante desse momento, que foi extremamente popular, é o Herbert Spencer. Foi muito vendido os livros dele na Europa, tá? Foi muito popular na classe alta e média. E diferente do Durkheim, ele defende o individualismo. Tá? Porque o Durkheim diz basicamente que a sociedade é um órgão, né? Os estados nacionais é como se fosse um indivíduo inteiro. Agora, o Herbert Spencer não vai pensar assim, na organicidade da sociedade, ele vai pensar no indivíduo em si. E ele vai juntar essa ideia de indivíduo, né, com o darwinismo social. Aquele que não sobrevive nessas condições tá fadado a desaparecer, assim como desaparecem os animais que não estão adaptados ao meio. Tá? E isso vai gerar o quê? Vai ter um uso muito forte para justificar o imperialismo. Por que eu domino os indianos e não me importo muito se vai morrer um monte de gente de fome lá na Índia se eu levar a comida para vender na Europa? Porque faz parte do jogo.
Cada um está aqui na sociedade para se proteger e aqueles que não conseguem estão fadados a desaparecer. Então veja como alguns pensamentos políticos, alguns pensamentos científicos do período, tá, às vezes sem querer, às vezes por querer, ajudaram essa ideia de controlar a sociedade e, tanto internamente quanto externamente, fazer o imperialismo. Tempo e história. Para a gente entender como é importante o controle que ocorre no século XIX da sociedade mundial, tá? Como a ciência ajuda nisso, eu trago um exemplo no quadro para você. Situação problema. Pergunta: você conhece o cronômetro marítimo do HMS Beagle? HMS Beagle foi o navio que levou Darwin a conhecer o mundo inteiro. Você conhece o cronômetro? E o mais importante, né? O que isso tem a ver com a aula, professor? Esse cronômetro, veja bem, esse é um instrumento tecnológico que faz parte de todo um conjunto de ações políticas, militares, econômicas e técnicas que vão moldar o século XIX à imagem e semelhança da Europa, em especial a Inglaterra, tá? Porque é o país mais poderoso do momento. Eu trago no quadro aí a fotinha desse cronômetro, ele existe, tá? Tá no Museu Britânico, e ele faz parte. Tá? Para que servia isso? Para os navegadores ingleses saberem a hora e a distância também em relação ao Greenwich, né, o meridiano. Ou seja, o Império Marítimo Britânico, que foi um dos maiores impérios da história humana, tá? Ele esquadrinhou todo o espaço mundial e organizou todo o tempo baseado nos seus padrões, a padronização do tempo, até hoje, né? O horário de Brasília é menos 3 horas em relação ao horário inglês, né? Então, tudo a partir de qual padrão? O espaço também é todo cortado de acordo com o padrão inglês, de acordo com os interesses ingleses, tá? Isso é fundamental para o controle político institucional econômico também, que a Inglaterra fazia na sociedade. Tá? Isso vai estar amarrado também ao darwinismo, tá? A ciência darwinista, que propõe o evolucionismo e também destaca um tempo profundo. O que é isso, professor? É a ideia que está presente em vários pensadores, no Herbert Spencer, no Hegel, também no Durkheim, maioria dos pensadores do século XIX, a ideia de progresso, que é um tempo profundo. Ou seja, a história, ela começou lá atrás, na pré-história, pouco desenvolvida, e esse tempo ele vai até o ponto máximo. Tá? Isso está na ciência do período, isso está nos instrumentos do período, e é preciso controlar essa sociedade de acordo com o molde europeu, para que ocorra esse progresso, para que esse progresso continue ocorrendo. Né? Então, no quadro eu trago a solução para a nossa questão. Política, economia, tecnologia, normatização e temporalidade, né, são aspectos que se combinam no processo de transformação do mundo moderno, no mundo contemporâneo. No mundo moderno, essas coisas não aconteciam. E a partir da ideia de progresso, a partir da dinâmica econômica, a partir da nova tecnologia que se desenvolve e do pensamento científico da época e cultural, o mundo vai ser moldado à imagem e semelhança da Europa nesse momento. Nosso momento de interação. Então eu coloco a pergunta para você. Você conhece algum exemplo de costume ou objeto, né, como o cronômetro do HMS Beagle, que se relaciona com essas transformações do século XIX? Você tem algum exemplo que pode usar para mostrar um instrumento, um comportamento que aparece ali no século XIX, né, que começa a se espalhar para todo mundo? Tá? Pensa um pouquinho e daqui a pouco eu volto.
E aí, pensou algum comportamento, algum costume, algum objeto que surge na Europa nesse momento do século XIX e acaba se espalhando por todo mundo? Bom, existem vários exemplos. Eu gosto de dar um bem prático aqui do Brasil, viu, que surge no século XIX, ao mesmo tempo uma prática e um produto, que surge no século XIX e faz parte da nossa vida até hoje, que não era comum para o brasileiro, que é o caso de comer o pãozinho francês no café da manhã. Isso é um costume francês, europeu. A gente não fazia isso até o século XIX, até meados do século XIX. O produto principal aqui consumido vinha da farinha de mandioca, tapioca, por exemplo. Tá? A partir dessa expansão da cultura, da ciência, da economia, do pensamento social europeu para o resto do mundo, esse controle político de todo o mundo por parte dos europeus, é que a gente, por exemplo, começa a utilizar no café da manhã o pãozinho francês. Tá? Mas tem vários outros, é só dar uma pesquisada que você vai encontrar. Karl Marx e política. Karl Marx é um dos principais pensadores do século XIX. Tá? Ele vai pensar questões filosóficas, vai ter nele alguns conceitos muito utilizados por historiadores, mas também por sociólogos, políticos e diversos ramos. Vai ser um dos grandes pensadores do século XIX, como Comte, Hegel, entre outros, certo? E como que o Marx pensa a política? A gente pode trazer no quadro alguns elementos para explicar por que ele vai pensar a política do jeito que ele pensa. Primeiro, ele está muito focado nesses dois elementos aqui que está acontecendo no século XIX. O progresso, o desenvolvimento constante daquela sociedade, como eu disse, todos os pensadores daquele período estão, de certa forma, imersos nessa ideia, e a questão do trabalho, da produção. Tá? O que o Marx está vendo? O Marx está vendo essa situação, né? As minas de carvão, as pessoas trabalhando enlouquecidamente ali dentro, morrendo por causa da inalação de produtos, de explosões, etc. Crianças trabalhando nas fábricas, né? Os povos africanos, asiáticos, trabalhando com muita velocidade, muita aceleração e sem ter uma melhora efetiva de vida naquele momento. Então, ele vai começar a pensar a partir desse problema. Tá? E aí, como é que ele vê a política? É o que eu trago as ideias gerais do Marx aqui sobre política. Em primeiro lugar, para o Marx, a política é como superestrutura, ele pensa. O que significa isso? Pensar a política como superestrutura. A política ela é uma espécie de reflexo da economia. Tá? Não é, a forma como as pessoas se organizam para trabalhar, a forma como as pessoas se organizam para produzir, por exemplo, tendo moeda ou fazendo escambo, tendo escravidão, trabalho servil, trabalho assalariado, né? Como se tem máquina, se não tem, se utiliza, se não utiliza. Então, é a forma de se organizar para produzir os seus viveres. Isso vai fomentar uma determinada tipo de política que vai ajudar a manter essa produção, essa forma de organização para produzir, certo? Então, por isso que a política é uma superestrutura no pensamento de Marx, tá? Diferente de outros pensadores que vão ver a política também como, alguns hegelianos, como a política como uma grande organizadora da sociedade. Tá? Aí o que o Marx propõe nisso? Existem contradições na economia, problemas na economia. Como eu falei, as pessoas estão trabalhando muito, mas elas não têm os benefícios totais desse trabalho. Tá? Então já há um problema econômico que vai aparecer na política, mas para mudar a sociedade, o Marx define a luta de classes, que eu trago no quadro algumas explicações importantes sobre isso. Tá? A classe é uma categoria heurística, ou seja, o que significa isso? Ela ajuda a explicar a relação entre explorado e exploradores ao longo de toda a história. Tá? A classe explorada e a classe exploradora, aquela que produz, mas não se beneficia completamente dessa produção, e uma outra classe que produz muito pouco se beneficia muito dessa produção. Tá? E ela também é histórica. Por quê? Porque no século XIX, para o Marx, surgem as duas grandes classes do capitalismo.
tá? Que é o último sistema de produção antes do comunismo. Tá? E nesse sistema tem a classe burguesa e a classe operária. A classe burguesa é aquela que detém os meios de produção, que controla os meios de produção, as máquinas, as terras, os meios de transporte, o capital financeiro. Ela controla aquilo ali e, por isso, ela consegue extrair mais capital, enquanto a classe trabalhadora ela só tem o seu trabalho para oferecer, então ela trabalha para ganhar o seu sustento, basicamente. Então, o capitalismo se divide nessas duas classes. Quais os outros elementos dessa divisão? Tá? Primeiro, a classe e a consciência de classe são outro. A classe é um conceito, né, conforme eu expliquei, a consciência de classe está amarrado à classe. Mas como que ela acontece? Primeiro, a classe ela é objetiva, a objetividade dela, ou classe em si. Significa o quê? Se existe a indústria, se existe o capitalismo desenvolveu a indústria, existe uma classe burguesa, dona da indústria, e existe uma classe trabalhadora, a proletariada, o operário, a classe operária, que é aquele que trabalha dentro da fábrica, vende o seu trabalho. Ou seja, objetivamente existe um proprietário e um proprietário do capital e aquele que é proprietário só do seu trabalho tem que vender. Isso objetivamente, tá? A classe ganha consciência de classe quando ela chega nesse outro nível aqui, onde há objetividade e subjetividade. Ou seja, surge a classe para si. O que significa isso? Os trabalhadores já estão numa condição de exploração dentro da indústria, mas eles começam a perceber eles mesmos essa condição. Eles começam a perceber que são explorados, que precisam se organizar. Aí surge a consciência, certo? Então, esse é um conceito básico do Marx que é muito importante. Eu trago no quadro uma obra dele muito interessante que chama o 18 do Brumário, de Luiz Bonaparte. É uma obra que eu acho que é obrigatória de ler, você encontra na internet, tá? E que é talvez a melhor obra dele para explicar a dinâmica da luta de classes. Tá? Ele vai falar das facções de classe, vai explicar que não é só simplesmente essas duas grandes classes, proprietários e os trabalhadores, há frações dentro delas. Aí a pergunta principal do 18 do Brumário de Luiz Bonaparte, que foi esse senhorzinho aqui, o sobrinho do Bonaparte, do Napoleão, né, que toma o poder na França. Em 48 ele é eleito, em 52 ele vira um imperador de novo, mas que a pergunta do Marx é isso aqui: como um personagem medíocre e grotesco desempenhou um papel de herói naquele momento? Tá? Porque naquele momento ali de 48, como você sabe, acontece a Primavera dos Povos, né? Os proletários se revoltam e, de certa forma, se colocam contra a burguesia que controla aquele sistema. Porém, manipulando o lumpenproletariado e a pequena burguesia, que é a grande burguesia, né? Luiz Bonaparte consegue ganhar o poder na França, tá? Porque ele vai usar essas facções de classe, a lumpenproletariado. O que é o lumpenproletariado? É aquele trabalhador pouca instrução, que vive de bico. Ele, segundo Marx, ele pode flutuar de acordo com as benesses que podem dar para ele. Então, não importa se ele não vai necessariamente defender os interesses do trabalhador, pode defender os interesses da burguesia. No caso do Luiz Bonaparte, eles estavam defendendo de uma fração muito atrasada da burguesia, que era os donos de terra. Tá? A pequena burguesia também ela faz essa flutuação, né? Às vezes defendendo o operariado, às vezes defendendo a classe burguesa, ou essa fração já atrasada da classe burguesa seria os donos de terra da França naquele momento. Isso aqui é só uma amostra muito rápida do trabalho do Marx, tá? Eu recomendo que você leia a obra, o 18 do Brumário, porque aí você vai ter um panorama geral e vai entender melhor essa dinâmica da luta de classes na perspectiva marxista, que vai transformando, a partir daí, a política, esse processo que faz transformar a política de combate, de jogo político. Tá? Max Weber e política.
além de Karl Marx, Comte, Durkheim, entre vários outros pensadores fundamentais da sociologia, da filosofia, da política, né? O século XIX tem também o Max Weber. O Weber é um pensador muito importante, eu acho ele extremamente interessante. Ele vai juntar pensamentos do Marx, ele não vai incorporar fortemente a luta de classes como a essência da história, digamos assim. Ele acha que a luta de classes ela acontece, mas ela é condicionada a um determinado momento histórico. Ele vai pensar na forma como Nietzsche vê a disputa pelo poder, né? A ambição humana. Ele vai usar o Durkheim também para ver a dinâmica orgânica das sociedades. Então, ele vai refletir em cima de vários pensadores do período e ele vai trazer para a gente um pensamento bastante interessante até os dias de hoje, que é o que eu aponto no quadro. Então, essa daqui é a fotinha do Max Weber, né? Ele nasceu em 1864 e viveu até 1920, né? Por isso que ele consegue absorver todos esses pensadores aí que eu comentei. E uma questão importante do Weber é que ele vai entrar num debate institucional. E ele vai tomar posição dentro do debate institucional da ciência. Tá? Que debate é esse, professor? O debate institucional da ciência é a dicotomia entre explicar e compreender. Tá? Explicar por a Terra gira em torno do Sol. Eu preciso explicar isso daí. A Newton explica com a gravidade. Por que a água ferve? Porque eu esquento ela, ela vai absorver energia e vai ferver e evaporar. Estou explicando como que as coisas funcionam. Os positivistas usam isso também para explicar a sociedade, tá? Como se houvesse uma lei de funcionamento para a sociedade. O Weber vai falar que não. A sociedade ela não opera como por leis, tá? Fixas. Não, a sociedade ela precisa ser compreendida. Por que ela precisa ser compreendida? Porque as pessoas dão significado às coisas e agem de acordo com esses significados. Então, eu preciso compreender o que as pessoas pensam, como elas pensam, para explicar a dinâmica social. Isso é um primeiro insight que o Weber tem, que é fundamental, né? Outra questão no quadro que eu trago é a influência, como eu já comentei, do Marx, do Nietzsche no pensamento do Weber. Ele entende essa dinâmica do capitalismo, ele está preocupado com o capitalismo tanto quanto o Marx, mas a solução dele é diferente. E ele incorpora o pensamento do Nietzsche, as ambições humanas, os afetos humanos, também nessa dinâmica que o Marx não traz, por exemplo. Tá? E aí eu tenho aqui a cientificidade da sociologia do Weber ajuda a gente a entender mais sobre a forma como ele pensa a dinâmica da sociedade e a dinâmica política. Primeiro, um conceito fundamental dele é a ideia de tipo ideal. Tipo ideal é um conceito que resume a sociedade. É uma ideia síntese que explica sinteticamente, obviamente, a sociedade. Ele tem 3 características do tipo ideal. Ele é a unilateralidade, a racionalidade e o caráter utópico. O que eu quero dizer com isso? Tá? Unilateralidade. O conceito ele não consegue explicar a sociedade toda, porque é impossível explicar tudo. Ele ilumina, ele explica uma determinada coisa, um determinado aspecto, ele é unilateral. Uma única perspectiva da sociedade, um único ponto. Não dá para explicar tudo. Segunda coisa, ele é racional. A sociedade pode ser irracional, tá? Como a gente já vê, os pontos que ele chama atenção, né? Que a sociedade opera também de forma irracional, as pessoas agem de forma irracional. Mas a explicação ela tem que ser racional, ela tem que ser lógica. Ela não pode ter uma contradição entre as coisas. Você vai ver que ele vai dividir conceitos, vai dividir a sociedade toda em conceitozinhos para ajudar a explicar a dinâmica. E o último ponto dela é o caráter utópico. Nunca vai acontecer tal como propõe o conceito, como o tipo ideal. O tipo ideal ele é ideal, ele não acontece na sociedade, mas, professor, então para que esse tipo ideal? Porque o sociólogo, o pensador da política, da humanidade, ele tem que partir de uma ideia geral para começar a estudar aquela sociedade e aí ele vai melhorando aquela ideia. E essa ideia vai servir para explicar, tá? Mas ela não vai estar
precisamente perfeita acontecendo naquela sociedade. Vamos pegar o exemplo de uma aplicação que é nessa obra, uma obra-prima dele, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Qual que é a ideia que ele traz para a gente nessa obra? É que a gente tem um quadro do Hieronymus Bosch, né? A Morte do Avarento. É um senhor muito rico, né? Que ele está com um saquinho de dinheiro e tem um demôniozinho aqui puxando esse dinheiro. Ele está na beira da morte, tá? E não quer soltar o dinheiro dele. O anjo está querendo levar ele para o céu. E os demôniozinhos tudo cercando ele aqui, tá? Por causa do dinheiro. Esse era um pensamento muito forte durante a Idade Média e a Idade Moderna na Europa, que juntar dinheiro, né, ganhar dinheiro era pecado. O que Então, esse é um tipo ideal, uma explicação básica, conceitual, geral, abstrata. Todo mundo pensava assim naquela sociedade medieval, europeia? Não pensava. Mas é um aspecto daquela sociedade que era importante. O Weber vai mostrar, então, que para mudar a dinâmica econômica, precisaria mudar também a forma de pensar. Ele vai dizer que, principalmente, o protestantismo vai mudar essa ideia do dinheiro. Tá? Com o protestantismo, ganhar dinheiro se torna uma marca, vamos dizer, de pureza e não pecado mais. Tá? Então, é essa ideia. Todo mundo pensa assim na sociedade contemporânea, ele no século XIX? Não, mas é uma ideia forte daquele momento que ajuda a explicar o desenvolvimento do capitalismo. Tá? Que trabalhar mais, ganhar dinheiro, era divino. Porque antes trabalhar era só o necessário. Ganhar muito dinheiro, principalmente com usura, né, com a agiotagem, era pecado. Então, precisa mudar. Então, ele olha e monta esses dois tipos ideais, antes e depois. Outros elementos do pensamento do Weber que são muito interessantes é a ideia de ação social. Tipo de ação social, como que as pessoas agem no mundo. Tá? Ele divide 3, lembra que eu falei? Tudo racional, tudo certinho. 4 princípios de ação social. O racional por fins significa o quê? Eu calculo precisamente o que eu quero ganhar dinheiro. Então, o fim é esse, eu faço qualquer coisa para ganhar dinheiro. Racionalmente, eu me conduzo para ganhar dinheiro. Tem o tipo racional por princípios. Então, eu crio um princípio racional, por exemplo, a honestidade. A honestidade é bom ser honesto, é correto ser honesto, é um princípio de ação. Aí eu ajo de acordo com esse princípio. Tá? Por exemplo, quando eu ajo só por fins racionais, eu posso ser um vendedor que mente pra caramba para ganhar dinheiro. Tá? Porque o fim é ganhar dinheiro. Agora, se eu sou um vendedor que ajo por uma racionalidade de princípios, tá? O princípio da honestidade, eu nunca vou mentir, mesmo que eu perca esse dinheiro. Tá? As outras duas formas de ação social que o homem age é o que ele chama de irracional, que também aponto no quadro. O racional por afeto, o irracional por afeto e irracional por tradição. O que significa isso? Eu vou agir pela minha paixão. Eu amo muito isso, então eu faço isso. Tá? Ou eu odeio muito isso, então eu não faço isso. Ou pela tradição. Eu faço isso porque sempre fizeram, me ensinaram a fazer isso aí. Por exemplo, um exemplo que a gente sempre vê quando vê um jogo de futebol, o jogador entrando em campo com o pé direito. Né? Ele pula. Por que ele faz isso? Não é racional. Tá? Ele não faz isso porque ele ama entrar com o pé direito, ele faz isso porque é tradição entrar com o pé direito, certo? Então, repare novamente, é um tipo ideal. Ninguém age só de uma forma, nenhuma sociedade opera só de uma forma, tá? Mas essas são as 4 formas que explicaria todas as formas de ação humana. Tá? Outro ponto, então, que vai descambar isso daí, que eu chamo no quadro, é a ideia de desencantamento. Ele vai dizer o seguinte, o Weber: o modo racional vai começar a superar todos os outros modos no século XIX. Aí vai haver o quê? Um desencantamento do mundo. As pessoas vão parar de confiar no afeto, na tradição. E isso vai descambar, segundo a escola de Frankfurt, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer, na razão instrumental. Ou seja, o racional domina todo ser humano e pode virar uma prisão. Aí eu cito aqui. O esclarecimento, tá? O iluminismo, o conhecimento científico, o conhecimento racional, comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens.
Este conhece-os na medida em que pode manipulá-los. O homem de ciência conhece as coisas na medida em que pode fazê-las. A ideia aqui é uma crítica ao desenvolvimento racional excessivo da sociedade contemporânea, tá? Que vem do pensamento do Weber, mas se aprofunda na escola de Frankfurt. História política do século XVIII ao século XX. Tá? Então, você já percebeu que a gente tem vários pensadores no século XIX e início do XX que vão pensar a dinâmica social e como que ela funciona, como que a política deve operar a partir daí. Né? Agora eu queria fazer um panorama para você da história política, ou melhor dizendo, da história política. Como que a história política foi mudando ao longo do tempo. Então, no quadro, eu trago um primeiro momento, né? Que é a primeira fase da história política, tá? Que é um momento de glória. Vai ocorrer em que momento? Predominante até o início do século XX, tá? Predominante até o início do século XX. Por quê? Porque faz parte daquele momento de formação dos Estados nacionais. Então, a história política, ou seja, a história política como crônica da monarquia e como formadora dos Estado-nação, vai ter muita importância. Tá? Na época da monarquia, era uma história que contava as benesses do rei, a força do rei, as virtudes do rei. Tá? Para quê? Para manter, para justificar ele no poder. Depois, com os Estados nacionais, onde o rei já não é mais tão importante, onde existe rei e o parlamento tem mais poder, né? Principalmente a partir de 1848, a história política ela serve para contar a história do povo, da nação como um todo, dos seus grandes heróis, né? Como Pedro I, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Tem algumas cenas aqui que são muito características desse momento, né? A cena da independência, a coroação do Pedro II, ou seja, momentos importantes tanto da monarquia para justificar o poder do rei, a história política conta isso, mas também para justificar a formação de uma nação. Então, é um momento muito, digamos, de valorização da história política, de glória. Mas essa história política é focada em quê? Em mostrar a identidade de um povo, mostrar os seus grandes heróis, criar o Estado-nação efetivamente. O outro momento, que é o segundo momento, que já é de declínio, ou segunda fase de decadência da história política. Isso vai transcorrer do início do século XX até mais ou menos 1980. Por que isso vai ocorrer? A história política vai ser desacreditada pelo foco excessivo nos eventos, que ela fala muito dos grandes eventos como marco de formação da nação, tá? E nas individualidades. Ela vai focar nos grandes heróis políticos e militares, porque a preocupação dela antes era criar o Estado-nação, justificar o Estado-nação, justificar uma determinada política, tá? A partir daí, os pensadores, mesmo que tratem de política, eles tratam a partir do quê? Foco nas estruturas socioeconômicas. É o caso do Marx, por exemplo, né, que vê a política como superestrutura. E nas questões culturais, o Weber foca muito nas questões culturais, como as pessoas se comportam, como elas agem, né, os costumes que elas têm. Vai focar também nos grandes movimentos políticos e partidários e nos aparelhos de Estado. Então, quando está falando entre o início do século XX até 1980, quando se fala de história política, ela está muitas vezes subordinada à história dos partidos e do aparelho de Estado, tá? Ou nas estruturas socioeconômicas e culturais. Por isso que é uma fase de decadência, ela não é independente, ela não é vamos dizer, o tipo de história mais forte dentro das ciências humanas, certo? Finalmente, a partir de 1980, que é o último momento que eu trago para você, é o ressurgimento da história política. Aí tem vários pensadores que vão fazer isso, ela vai surgir gradativamente a partir da década de 1970, trouxe alguns nomes aqui, né?
o Thompson, o E.P. Thompson, uma vertente mais marxista, ele vai bater muito na tecla da simultaneidade das atividades humanas. Ele vai dizer, olha, a política é fundamental para organizar a economia, está tudo junto, não tem essa separação forte entre estrutura e superestrutura. A luta de classes, ele vai focar não mais nos partidos em si, mas no embate das pessoas, na experiência de vida das pessoas. Então, a política vai ganhar uma nova ênfase dentro do marxismo, mas ainda, de certa forma, preocupada em explicar a experiência de vida, a luta entre explorados e exploradores. Um outro pensador que é o oposto absoluto do marxismo, um crítico, quanto mais o pensamento marxista, é o Michel Foucault, que ele vai pensar a política também não entre a política formal do partido, do Estado, dos políticos. Ele vai pensar as práticas políticas e os discursos políticos, o que justifica, o que explica e como o Estado age, não só o Estado, mas várias instituições agem para governar os outros, certo? O André Siegfried é um geógrafo ali do início do século XX, mas o pensamento dele é resgatado no final do século XX com uma geografia eleitoral. Isso vai crescer muito na sociologia, na geografia, que é avaliar a cultura de cada região, a cultura política de cada região. Tá? Isso vai ser muito forte até hoje, nos pleitos eleitorais. Sempre tem os balanços de pesquisas eleitorais, etc., baseado nessa ideia geral de que cada lugar tem uma certa perspectiva eleitoral, o perfil de como cada grupo social vota, tudo isso está dentro desse pensamento aí da geografia eleitoral. O Jean-Jacques Chevalier é outro pensador da história, que faz ressurgir a história política a partir de uma discussão das ideias políticas, Porque, que está muito em voga também hoje em dia, discutir quais são as ideias políticas, conservador, social-democrata, liberal-social, liberal, anarcocapitalista. É um estudo que cresce muito no final do século XX e cresce bastante ao longo da última década, certo? Então, são alguns pensadores que são uma breve história aí da história política, como, primeiro, houve uma ascensão muito grande da história política, mas focada nos indivíduos e nos eventos para justificar os estados nacionais, ou antes até a monarquia. Depois há uma decadência, porque as pessoas acham que a política não explica nada, é a economia que explica, principalmente. E depois há uma ascensão novamente, mas com outras ferramentas, pensando a massa, como a população vê a política, como as ideias políticas ocorrem, certo? Então, essa é uma breve trajetória aí da história política. Formas de ação, de dominação e de governo. A nossa situação-problema, agora, ela vai tentar aplicar um pouco do pensamento weberiano, diretamente na política, tá? Por quê? Eu trago no quadro para você o problema em si. A partir do que foi discutido, é possível fazer um diagnóstico e um prognóstico dos governos, aqui está faltando dos governos do século XX, ou seja, a partir desse pensamento weberiano, da história política, do marxismo, é possível fazer, entender o que aconteceu na política do século XX e dar um prognóstico do que pode vir a acontecer? Vamos dar uma olhadinha, avançar um pouquinho na discussão do Weber. O Weber, ele propõe, tá, que existem 3 tipos de dominação, né? Dominação em Weber. Dominação não é num sentido simplesmente ruim, tá? É no governo dos outros, essencialmente. Como governar a sociedade. Há uma dominação racional legal, que você domina a partir das leis, a partir da racionalidade, você controla aquela sociedade, pode fazer ela progredir, pode fazer ela regredir, mas de forma, vamos dizer, a partir de mecanismos científicos, racionais, legais. A democracia é racional legal. Você vota, você escolhe, alguém, cria leis, aquelas pessoas criam leis para organizar a sociedade, tá?
A dominação pode ser também tradicional. Por que você respeita alguém ou age de determinada forma? Tá? Porque é tradição. Faziam isso, meu pai fazia, meu avô fazia, e meu tataravô fazia. É a tradição, isso está muito forte nos estados monárquicos. Por que você obedece o rei? Você obedece o rei porque é tradição. Disseram que era assim, então tem que ser assim. Outro tipo de dominação, a carismática. Ou seja, é aquela ideia de carisma. Tá? O líder, ele é bonzinho, ele é legal, ele é muito... chama a atenção das pessoas, é igual o líder vira uma espécie de um popstar. Né? E aí as pessoas respeitam e seguem esse líder por causa desse carisma. Repare novamente, o Weber trabalha com o tipo ideal. São conceitos que explicam uma perspectiva da sociedade. Na sociedade como um todo, né, explicam racionalmente uma parte da sociedade. Na sociedade como um todo, está misturado o tempo todo. E aí a gente tem um trabalho muito interessante que eu trago no quadro para você, que é do Alexandre Dorna, tá? Está aqui a referência, que ele vai fazer um desdobramento dos líderes carismáticos. Ele vai explicar um pouco dos líderes carismáticos, né? As possibilidades de líderes carismáticos. Ele vai apontar o líder carismático messiânico, que é aquele que se coloca como um salvador, tá? Um salvador não necessariamente aqui na Terra, tá? Mas para um futuro que pode ser fora da Terra, né? Está muito presente entre as religiões, tá? E é um líder carismático, mas messiânico. Ele propõe, as pessoas seguem ele porque ele propõe um futuro melhor, muitas vezes além da vida. Tá? O líder cesarista, que é aquele que é líder porque ele tem uma superioridade, ele é visto como o melhor entre os homens, né? Pela força, pela inteligência, pela beleza, pela espiritualidade. Aqui Napoleão está muito presente como líder cesarista. As pessoas consideravam ele um ser superior, forte, tanto que ele vai ter até aquela pintura dele como um César, né? Muito popular. Tem o líder carismático populista que se coloca como a voz do povo, tá? Que vai ser aquele que vai conduzir o povo, que vai expressar a voz do povo e vai proteger o povo. Tá? Aqui na Terra, principalmente na Terra, né, que aí difere um pouquinho do messiânico. O líder totalitarista, que é uma mistura de todos esses, de certa forma, e que quer controlar a sociedade como um todo. Tá? Ele usa o carisma para controlar toda a sociedade, todos os aspectos da sociedade, usa a força também. E o republicano, que seria esse republicano? É a saída que o Dorna aponta para determinadas situações de crise na democracia. Precisa um líder carismático, mas que ele seja republicano, que ele opere de forma racional, legal, entendeu? Que projete uma sociedade melhor. Essa é a ideia do Dorna. No quadro, eu trago um exemplo de alguns líderes. Tá? Aqui a gente tem o totalitário, o Hitler, né? Lá, ele é uma mistura de populista, de tudo, todos aqueles anteriores, tá? Mas ele usa da força, da violência, para salvar uma parte, ou melhor, aquilo que ele considera o povo dele. E tem o líder populista, também um exemplo clássico é o Vargas. Um líder populista, carismático, que fala, é a voz do povo, né? Esses são alguns exemplos. Para o Dorna, o líder solucionando a nossa questão, o líder republicano é aquele que consegue, em momentos de crise, despertar a confiança das massas e sua integração rumo a um projeto sustentável e democrático. Ao longo do século XX, nós tivemos vários líderes de vários tipos, tá? Desses tipos apontados aí. Um exemplo é o Vargas, outro é o Hitler. Sempre vai sempre é necessário ter líderes carismáticos. Esses líderes, o Vargas e o Hitler, surgem exatamente no momento de crise. O que o Dorna está propondo é que precisa de um líder republicano, que opera com um projeto sustentável e democrático nos momentos de crise, para evitar exatamente regimes totalitários como o nazismo. Né? Então,
para Alexandre Dorna, esse tipo de líder é uma possibilidade para rompermos a razão instrumental e a crise de desencantamento, porque nem tudo pode ser resolvido simplesmente com a racionalidade. É preciso ter esse carisma, senão as pessoas não seguem, não acreditam na política, certo? Não acreditam na organização de uma sociedade melhor. Certo? Então, essa é uma ideia aí para solucionar, para pensar, um sistema para pensar o que aconteceu no século XX e para prognosticar uma possibilidade para o século XXI. Interação. Tente utilizar as categorias propostas para analisar outros governos ao longo da história. Pensa um pouquinho aí se você consegue usar essas categorias de populista, messiânico, para pensar algum governo de hoje ou de ontem. Daqui a pouco a gente volta. Pensou? Esses modelos de líder aí, você tem outro exemplo? Eu posso trazer mais dois aqui. Stalin, na União Soviética, por exemplo, foi um líder totalitário, de esquerda, diferente do Hitler que foi de direita, mas é um exemplo de um líder totalitário. O Juscelino Kubitschek aqui no Brasil pode ser considerado um líder carismático republicano. As pessoas gostavam dele. Ele tinha carisma, mas ao mesmo tempo ele tentou governar de acordo com uma determinada racionalidade, de forma democrática. E são alguns exemplos rápidos. Pensa depois e tenta aplicar essas ideias na sociedade que a gente vive. Então, para encerrar nossa aula agora, eu trago os pontos fundamentais aí para recapitular. Primeiro, o século XIX e o conservadorismo. A gente viu, então, que a Revolução Francesa criou uma ruptura muito forte e, de certa forma, violenta e desconfortáveis para muitos grupos. E emerge ali um pensamento conservador que quer evitar essas rupturas abruptas. Tá? Já está lá no Edmund Burke, mas, de certa forma, esse conservadorismo aparece no positivismo com uma outra visão, com uma outra base científica, no Durkheim, no Spencer e diversos outros pensadores do século XIX. Tá? O século XIX e a Revolução, porque também há pensadores que vão querer continuar a Revolução. Um exemplo é o Marx, tá? Que quer romper mais uma vez, porque a ruptura não foi suficiente. Tá? O século XIX também, de certa forma, é pessimista. O Weber é pessimista. Por que o Weber é pessimista? Porque essa ideia de desencantamento do mundo, que é o excesso de ação racional, menos afetiva, menos tradicional, ao mesmo tempo parece levar a sociedade para um fim não muito legal. Então, a tudo isso, assim como Weber, o Nietzsche propõe, tem esse pensamento pessimista também, né? Tudo isso são algumas formas de pensar a sociedade que impactaram diretamente nas propostas políticas ao longo do século XIX e o século XX, de certa forma até hoje. Então, isso é um apanhado geral aí do que foi falado na nossa aula de hoje. A gente encerra por aqui. Eu agradeço e até a próxima.